Eu queria que você contasse um pouco para quem ainda não conhece o movimento, o que que é, como é que surgiu o Escolas Abertas. Legal. Bom, antes de tudo, super obrigada pelo espaço, né? E contar um pouco da gente aqui e convidar mais pais para fazer parte desse movimento. Então, o Escolas Abertas, ele foi um movimento que surgiu em novembro de 2020, né? Na pandemia, meio da pandemia. E nós somos a voz das famílias indignadas quando tudo já estava aberto e os filhos da gente continuavam fora da escola. Então, a gente tinha botecos abertos, Brasileirão acontecendo, bufês infantis abertos e as escolas continuavam fechadas. Então, a gente começou lutando pela reabertura das escolas em São Paulo. Esse movimento tomou uma proporção gigantesca e ele invadiu o Brasil para mais de 22 estados. Então, hoje a gente está em mais de 600 municípios espalhados pelo Brasil. A gente teve várias conquistas ao longo da pandemia, como a educação para todos, acabando com os rodízios, a eliminação das máscaras, já que nas lojas, nos shoppings, não era necessário máscaras, porque dentro da escola sim. Né? Uma vez que a ciência já mostrava que as máscaras, né, se fora da escola não precisava usar, por que dentro da escola precisava? E aí a gente percebeu que essa voz, né, que tanto ecoou na pandemia, ela não podia morrer. Porque ao longo da nossa trajetória, a gente percebeu que nessa briga pelo básico, que era a educação, a gente ouvia de tudo, com exceção de uma única palavra, que era aluno. Então, a gente queria, né, brigar pelos nossos filhos dentro de sala de aula e ninguém pensava no aluno, no bem-estar daquela criança, daquele adolescente. Então, a gente viu que existia um espaço enorme para ser ocupado, né, que são as famílias representando o direito dos seus filhos de estudar. Lana, mas foi uma conversa de um grupo de WhatsApp, de mesa de bar? Foi exatamente assim. Quantas mulheres no início? Assim, então, foi uma loucura. Eu conheci a Isabel, que foi a pessoa que eu conheci numa festa infantil, num buffet infantil, no interior, né? Quando eu fui buscar meu filho numa festinha. E aí ela estava lá com os filhos dela. E ela me contando como estava a abertura das escolas no mundo. Indignada com o que estava acontecendo em São Paulo e de que o próprio governo do estado e as prefeituras não estavam aplicando a lei. E aí eu peguei o telefone dela, ela pegou o meu, isso foi um sábado, domingo ela me passou um artigo. E aí a gente descobriu que a gente estava na mesma escola, nossos filhos estavam na mesma escola, por acaso, porque nossa diferença de idade de filhos era enorme, então eu não a conhecia. E aí eu falei, vamos conversar com a escola e tal. E ela falou, não, mas o problema não está na escola, o problema está na lei. A gente precisa brigar pela mudança da lei. Falei, como é que faz isso? Ela falou, também não sei. Falei, então vamos atrás. E aí na segunda a gente foi atrás, logo a gente contactou um advogado que explicou que a gente precisava entrar com uma ação civil popular, pública, contra a prefeitura e o governo do estado de São Paulo. Aí a gente abriu um grupo de WhatsApp, a gente saiu daquele grupo de escola, que estava uma discussãozinha em grupo de escola, a gente falou, não é mais um grupo de escola, é um grupo aberto. Vamos abrir. A gente abriu o primeiro WhatsApp, ele explodiu em menos de 20 minutos. Daí a gente abriu o segundo WhatsApp, aí ele explodiu de novo. Aí a gente abriu um Telegram, daí nisso eu comecei a escrever um manifesto, junto com a Bel e com a Vera Vidigal, que era uma outra pessoa que super ajudou a gente e nos assessorou, que é advogada. E aí a gente falou, o que a gente escreve, né, no Instagram? Eu falei, bota aí, Escolas Abertas. Foi assim. E aí quando a gente foi ver... Autoexplicativo. Autoexplicativo. Né? Explodiu. Aí eu mandei uma mensagem, na época, para a Jovem Pan, né, me apresentando e tal, pedindo para conversar com o Tutinha, para ele me ajudar a trazer a mídia, né, e engajar a população. Ele me respondeu na hora, me convidou para ir para uma reunião 2 dias depois, eu estava lá, 2 dias depois. Aí, no meio da explicação, ele já começou a falar, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar. Aí chegou o câmera, o jornalista, você não tem ideia. O circo estava armado, a gente gravou. Isso era uma quarta, domingo era o segundo turno de eleição municipal. A gente só combinou, não vamos botar isso no ar antes, porque se for por ar pode dar algum problema, né, de mudar o rumo das eleições. E aí, segunda-feira foi para o ar. Junto disso, veio uma matéria do Estadão no mesmo dia. E quando a gente viu, a gente estava no olho do furacão, processando a prefeitura, o Estado, né? Assim, no meu CPF, porque eu fui descobrir que uma ação popular
era, tipo, tinha que estar ligado a algum CPF. Mas quando eu descobri isso, né, de totalmente ingênua, isso já era tarde. Lana, bom... Aí você já estava no meio da confusão toda, eu tava, sabe, lá, né? em todos os canais, entendeu? Meu rosto, meu pai falava, o que está acontecendo? Os meus irmãos falavam, você é louca, né? E eu falava, gente, agora, né? Vambora.